Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para darmos início a mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, hoje com uma temática muito importante, diferentes categorias de mundos habitados. Para a gente iniciar as nossas reflexões, vamos fazer uma prece de abertura, solicitando aos benfeitores espirituais inspiração, para que possamos conduzir esse estudo da melhor maneira possível, para se fazermos entendidos aos ouvintes, esclarecendo a temática dos mundos habitados e de como esses diferentes mundos evoluem também no ciclo evolutivo do progresso. Então, nós agradecemos mais uma oportunidade, que assim seja. Muito bem, muito bom. Sejam todos bem-vindos, hoje com um tema bem interessante de nós discutirmos. Afinal de contas, a temática da astronomia, ela está muito em discussão atualmente, né? Sobretudo com essa viagem e ida do homem até Marte, né? Através de uma máquina, né? De um dispositivo robótico que consegue filmar a superfície de Marte, tirar fotos, enfim, coletar amostras, enviar aqui para o planeta Terra, logicamente na busca, né, implícita de uma possibilidade de vida em outros mundos. Apesar dessa certeza de um ponto de vista científico, né, não ter sido ainda comprovada, acredito eu que para nós espíritas não nos resta dúvidas da existência material. Quando eu digo material, de uma matéria um pouco mais tangível do que a matéria espiritual. Logicamente que os mundos mais evoluídos, a materialidade desta matéria, ela é diferente da materialidade da matéria do mundo terráqueo, né? Mas ainda continua sendo matéria. Então, a doutrina espírita, ela se deteve também a estudar esse processo de progressão dos mundos, né, ao longo do ciclo evolutivo. Então Kardec, quando ele organiza, né, a codificação espírita, ele também organiza uma possibilidade de classificação dos mundos. Logicamente que os mundos que abrigam espíritos num estado mais primitivo do ponto de vista de desenvolvimento espiritual são mundos ainda mais primários, galgando as primeiras experiências, né, no desenvolvimento de tecnologia e na própria expressão da moralidade. Mundos, portanto, que abrigam espíritos mais avançados, mais instruídos, tanto moral quanto intelectualmente, apresentam logicamente na sua própria constituição física aparatos, podemos dizer assim, dispositivos criados que refletem a grandiosidade, a superioridade deste povo, tá? Mas a nossa discussão não vai se deter apenas do ponto de vista da invenção, da produção dos espíritos que lá vivem, mas nós vamos observar que mundos mais avançados, além desse processo inventivo, né, eles abrigam também almas muito nobres, né, que já têm uma compreensão da vida, que já têm uma compreensão do amor, da solidariedade, da responsabilidade para com o próximo, da responsabilidade social, num nível muito mais avançado do que o nosso, né? Então, a nossa categorização, né, inspirada logicamente nas informações apresentadas pelos espíritos, né, ela reflete a Terra como ponto de referência. Então, a partir da Terra, nós podemos considerar mundos mais avançados e mundos menos avançados, né? Muito bem, então aqui nós vamos trazer já uma fala, né, do Kardec, né, onde ele nos diz o seguinte: os espíritos nos ensinam que os mundos estão em condições diferentes uns dos outros,
quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Os mundos foram ou serão habitados. Então isso é interessante. Nem todos os mundos ainda foram habitados. Eles podem ainda estar num processo de formação, assim como a Terra passou por esse processo mais ou menos há 4,5 bilhões de anos atrás, né? Muito bem. Na classificação dos mundos, a Terra deve ser tomada como referência. Então, a partir da compreensão, né, da evolução dos espíritos que abrigam o planeta Terra, né, que vivem no planeta Terra, nós vamos então propor uma classificação de mundos mais avançados e mundos menos avançados, tomando a Terra como referência desse processo. Há os mundos que estão mais atrasados, mais adiantados ou no mesmo grau de evolução do que a Terra, tá? Isso se encontra lá no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Então, os mundos eles podem ser classificados de 5 formas distintas. Então, são elas: mundos primitivos, né, onde prevalece o instinto e a lei do mais forte. Então, nesses mundos, logicamente que o que dita as relações sociais, quando existem, né, porque esses povos ainda, eles vivem muitas vezes como nômades, né, então em pequenas tribos. Nós passamos por esse processo evolutivo, e essas tribos, elas vão logicamente sobreviver à custa da guerra, à custa da dominação, à custa da busca pela sobrevivência, né? Então esses grupos se organizam com base nas necessidades mais básicas do ser humano, né? A alimentação, né? A proteção, né? Então as emoções humanas, o medo, a raiva, a alegria, elas ditam e prevalecem muito intensamente nesses espíritos que povoam os mundos primitivos. Eu acho que é interessante nós frisarmos, porque muitas vezes, olhando para esses povos primitivos, num primeiro momento, nós temos a concepção de que são povos mais atrasados. E isso é um fato quando nós comparamos com eles. Então, quando tomamos a Terra como referência, realmente, esses espíritos que abrigam mundos primitivos, ou seja, são espíritos ainda primitivos, espíritos nas primeiras experiências na fase hominal, eles são, logicamente, inferiores do ponto de vista intelectual e moral quando comparado aos terráqueos. No entanto, né, não devemos nos esquecer que esses espíritos, eles alcançam uma grande conquista do ponto de vista da individualização do princípio inteligente, porque até os reinos inferiores, o ciclo evolutivo, a orientação do processo progressivo do espírito era ditada pelas normativas, pelas leis da natureza. Então o instinto se fazia muito presente, e a gente pode ver um comportamento até coletivo, um comportamento massivo dentro de determinadas espécies de animais, né? E esse espírito então vai evoluindo progressivamente e alcança o seu processo de individualização. O que é isso? De uma maneira muito simples, a individualização nada mais é do que a oportunidade divina de nós caminharmos com o nosso próprio livre-arbítrio. Então agora nós vamos nos responsabilizar pelas nossas ações. Até então, a responsabilidade dos nossos atos não existia. Por quê? Porque não havia intencionalidade, não havia um critério de seleção, de escolha do espírito. Nós nos orientávamos, assim como uma bússola se orienta conforme o campo magnético predominante, no caso do planeta Terra, os espíritos ainda
estagiando nos reinos inferiores, eles se orientavam segundo as leis naturais propostas por Deus. Então ali não havia maldade, assim como não havia o bem. Ali havia, logicamente, o desenvolvimento vamos colocar assim, dos protótipos de potencialidades que vão se desabrochar na fase hominal. Então nós, nos reinos inferiores, vamos exercitar, por exemplo, a memória, a capacidade de registrar informações do meio, né, e arquivando esse processo. Nós vamos desenvolver também a capacidade de pensar, o proto-pensamento, de raciocinar. Então, nós vamos desenvolvendo todos os elementos psíquicos que vão dar condições dessas potencialidades humanas serem exercidas na fase primitiva. Então, os espíritos primitivos que habitam mundos primitivos são o mais alto grau de evolução quando nós pensamos na evolução dos reinos inferiores da criação divina. E quando nós estamos falando de reinos inferiores, nós estamos falando, logicamente, que o reino mineral não tem vida, mas nós consideramos porque nós entendemos também que as organizações moleculares, cada vez mais estruturadas e complexas, também definem uma capacidade desse espírito vivenciando essas experiências de se organizar cada vez mais avançadamente. Então, os reinos são o mineral, vegetal, animal, né? Esses são os reinos inferiores, e por fim o reino hominal. Então as primeiras experiências do espírito, quando passa, né, vivencia essa transição dos mundos, dos reinos inferiores para a individualização, ele vive essas experiências no mundo primitivo. Neste mundo primitivo, então, ainda logicamente, como se trata das primeiras experiências desse espírito, né, prevalece o instinto. Afinal de contas, foi o instinto, né, esta orientação conforme as leis divinas que orientou esse espírito durante todo o seu processo de progressão nos reinos inferiores. Então ele fala ainda muito fortemente nos espíritos dos reinos primitivos, né? O instinto da sobrevivência, né? Então eles buscam a todo momento sobreviver, e não importa o que eles vão fazer para se manterem vivos. Então eles caçam, eles matam, num primeiro momento eles matam-se inclusive uns aos outros, né? Então a gente pode até observar nesses mundos primitivos o próprio canibalismo, né? Que é se alimentar da própria espécie. Isso existe então nesses mundos primitivos, e logicamente conforme vai avançando em conhecimento, conforme vai avançando em moralidade, ele vai aos poucos se despojando dos instintos, vai se despojando da força bruta, né? E alcança um estágio mais desenvolvido, que é o nosso estágio onde nós nos encontramos atualmente. São os espíritos que agora estagiam nos mundos de expiações e provas, né? Ainda existe, logicamente, a maldade. Perceba, lá no início, nós começamos a ensaiar a tomada das primeiras decisões. Essas decisões, logicamente, elas pressupõem a minha proteção, o meu bem-estar, a proteção da minha prole, a proteção do meu grupo. Então são decisões egoísticas, são decisões que, né, elas caracterizam fortemente apenas o indivíduo, apenas o ser. Ela não pressupõe os outros. Então o desenvolvimento do altruísmo, ele ainda inexiste nos mundos primitivos. Porém, vivendo em sociedade, vivendo em comunidade, esse processo começa a ser desenvolvido. Então, nos mundos de expiações e provas,
o mal predomina sobre o bem. O que é o mal? O mal é um desvio nosso das leis divinas. Então ainda nós somos renitentes, né, na questão da preservação do egoísmo, de apenas nos satisfazermos, apenas nos promovermos. Então é aquele bem apenas para si. Então esta concepção de mal ainda se faz presente nos mundos de expiações e provas. Expiações por quê? Porque os espíritos vivenciaram experiências aonde não lograram sucesso, aonde não conseguiram extrair dessas experiências o amadurecimento e o desenvolvimento das virtudes. Então eles precisam retomar essas experiências, né, que nós consideramos isso como os nossos erros. Nós precisamos revisitar os nossos erros justamente para nós acertarmos, né, porque toda experiência traz um aprendizado. Se nós não aprendemos com a experiência, precisamos revisitá-la para adquirir da experiência o aprendizado. Então a proposta e a dinâmica da vida se organiza com base nesse fundamento. Então as expiações se fazem presente por conta disso. E as provas? As provas são os nossos desafios diários, né? São as experiências que podem sim ser aproveitadas ou não por nós enquanto encarnados. Tá? Então as provas são os desafios de paciência, os desafios de indulgência, os desafios de tolerância, os desafios de benevolência, os desafios, né, de minimização do nosso egoísmo, os desafios de colocar em prova o nosso orgulho, né? Então as provas elas existem justamente para aos poucos ir lapidando o espírito para que ele alcance maior assertividade com relação às leis divinas. Mas ainda ele não acerta com tanta frequência. Por isso que nós dizemos que o mal predomina sobre o bem. Em mundos mais avançados, mundos de regeneração, chamados de mundos regeneradores, o bem já começa a prevalecer sobre o mal. De uma maneira muito simples, a gente começa a acertar mais, a gente começa a pensar um pouco mais no próximo. O valor social, né, o valor do bem-estar do outro, ele começa a se tornar uma questão importante. Se nós repararmos, o nosso mundo, ele ainda é marcado por grandes diferenças, né? Não apenas diferenças econômicas, né, onde nós temos pessoas que nascem na opulência e outros que nascem na miséria, né, com diferentes níveis sociais, né, mas nós temos muitas diferenças também nos níveis morais e intelectuais das criaturas humanas, né? Nós encontramos pessoas bem diferentes do ponto de vista, por exemplo, da solidariedade alheia, do ponto de vista da indulgência, do ponto de vista da benevolência. Então a bondade, ela se apresenta no nosso mundo, né, nos espíritos, em diferentes níveis, né, justamente porque nós estamos vivendo inúmeras provas para aprendermos a assimilar a virtude por excelência e não assimilar a virtude de uma maneira desequilibrada, né? Nós estamos buscando desenvolver a virtude de uma maneira uniforme. Então nós temos que vivenciar a virtude em diferentes provas, em diferentes contextos, em diferentes momentos, né? Mas nós agora, nos mundos regeneradores, acertamos muito mais do que erramos, né? E as revisitações dos nossos erros, elas acontecem agora em frequências bem reduzidas, muito reduzidas, porque agora nós estamos mais conscientes das nossas responsabilidades
com o universo. Quando nós nos colocamos aqui como universo, com a nossa responsabilidade coletiva, com a nossa responsabilidade nessa obra da criação divina, né? Existe, logicamente, uma discussão muito requisitada aí no meio espírita de que nós estamos vivendo um processo de transição planetária, ou seja, o nosso planeta Terra estaria passando por uma modificação, né, de mundo de expiações e provas para mundo regenerador. Isso é um fato? Sem dúvida, isso é um fato e é uma verdade já proposta e anunciada por muitos espíritos, né? E no que consiste esse processo de mudança? Esse processo de mudança consiste, sobretudo, na modificação da moralidade dos seres humanos que habitam neste planeta. Intelectualidade, nós já temos um nível bem avançado e bem significativo. Do ponto de vista moral ainda, carecemos de desenvolvimento, né, para nós enxergarmos um pouco mais as necessidades alheias. Muito bem, continuando aqui a nossa classificação, nós percebemos que após os mundos regeneradores, nós temos os mundos ditosos ou felizes, onde o mal não existe mais, né? Então, a maldade, ou seja, aquele desvio do espírito das leis divinas, aquele pensamento voltado ao egoísmo, ao orgulho, ele deixa de existir e agora o nosso objetivo central, sobretudo dos espíritos, volta-se ao objetivo de auxiliar, de coparticipar, né, nessa obra criativa de Deus. Então, continuando, nós temos também os mundos celestes ou divinos. Aqui o bem reina soberano. Seriam os mundos aonde nós teríamos, né, habitando os espíritos de primeira ordem, né? Espíritos que trabalham agora por responsabilidades bem maiores, né? Como nós sabemos pelas próprias psicografias do Chico, onde ele traz, por exemplo, a obra, né, de André Luiz, que é uma espécie de um relato autobiográfico da vida no mundo espiritual, feita por André Luiz. Então André Luiz vai narrar, né, como que é a vida no mundo espiritual. Se as nossas experiências continuam da mesma forma, se nós levamos os nossos vícios, se as nossas virtudes também caminham conosco, se nós nos responsabilizamos pelas nossas ações ainda equivocadas, e nós vamos perceber que a vida permanece a mesma. Porém, na pátria espiritual, a moeda de troca, né, o que realmente prevalece lá, do ponto de vista das diferenças entre os espíritos, é o seu nível evolutivo, é o quanto ele avançou em intelectualidade, em moralidade. Então nós vamos observar, por exemplo, na colônia de Nosso Lar, que espíritos mais avançados do ponto de vista moral e intelectual assumem responsabilidades maiores, ou seja, eles têm compromissos, né, com grau de impacto diferenciado daqueles espíritos com experiências ainda em processo de desenvolvimento. De uma maneira muito simples, né, para nós citarmos, nós temos, por exemplo, os ministros, né? Os ministros, eles são responsáveis pelo número significativo de espíritos, né? Nós temos lá o ministro do esclarecimento, nós temos lá o ministro da união divina, nós temos lá o ministro lá da área de regeneração, ou seja, são diferentes departamentos onde nós temos espíritos mais evoluídos, espíritos mais maduros, e portanto esta maturidade, né, lhe possibilita um exercício mais amplo da sua bondade.
Então, a extensão da sua bondade, a extensão do bem que ele pratica é diretamente proporcional ao nível evolutivo que ele já alcançou, diferentemente da vida aqui no planeta Terra, né? Aqui no planeta Terra nós temos líderes não só de nações, não só de estados, não só de municípios, mas de empresas, de instituições que muitas vezes ocupam essas posições não porque eles têm uma visão mais ampla, né, de um ponto de vista social, não porque eles têm um domínio intelectual mais apurado e por conta disso o alcance do bem deles é maior. Não, a organização do nosso mundo material é uma organização diferente, que leva como princípio apenas, na verdade, o processo meritocrático baseado nas suas aquisições, sobretudo aquisições materiais, né? Então, aqueles que mais possuem podem, por isso, possuírem mais poder e, possuindo mais poder, governam, né? Logicamente que a gente tem no nosso país, quando eu estou falando desse tema, não necessariamente eu estou falando dos nossos representantes do nosso país, enfim, porque aí a gente tem um sistema democrático de seleção. Porém, no mundo espiritual, a verdadeira democracia, ela fica por conta da experiência evolutiva e do nível evolutivo do espírito. Então é isso que fundamenta, né, as organizações e as responsabilidades atribuídas aos diferentes espíritos. Então, os mundos da mesma forma seguem o mesmo caminho. Mundos primitivos, em sua maioria, abrigam espíritos que se encontram nesse nível evolutivo. Mundos de expiações e provas abrigam espíritos, por exemplo, espíritos de terceira ordem, ainda mais próximos da animalidade e mais distante da angelitude, mais próximos do egoísmo e mais distante do altruísmo, aonde se fala fortemente do apego aos bens materiais e a busca insaciável das paixões terrenas. Mundos regeneradores, nós começamos a observar espíritos que se despertam para uma consciência coletiva, que é o que nós estamos esperando de um ponto de vista coletivo com o planeta Terra. Quando nós mudarmos efetivamente, né, da classificação de mundos de expiações e provas para mundos regeneradores, nós não esperamos uma mudança geográfica do planeta. Pelo contrário, nós esperamos que o planeta, muito belo que é, permaneça da mesma forma. O que nós esperamos verdadeiramente é que a sua comunidade o respeite muito mais, né, para fazer jus de tantos benefícios e tantos privilégios que a natureza nos oferece. Então, nós estamos esperando uma modificação psíquica dos espíritos que vivem neste mundo, né? Então, quando nós nos voltamos, por exemplo, à problemática do Covid-19, que é um fato importante que está acontecendo, nós podemos observar que é um fato que está acontecendo com o planeta inteiro, né? Nos convidando a inúmeras reflexões, desde reflexões mais simples não porque são mais fáceis, mas simples por estarem mais próximas. Por exemplo, reflexões, né, de amor, de entendimento, de paciência com aqueles que convivem conosco dentro do círculo familiar, até reflexões mais coletivas, como reflexões onde nós vamos pensar, por exemplo, a saúde coletiva do nosso povo, nós vamos pensar num bem coletivo da nossa comunidade, daqueles que têm menos, desse auxílio mútuo, enfim, existem inúmeras provas camufladas na problemática do Covid, né, nos impulsionando a novas ressignificações
da maneira como nós enxergamos e problematizamos a vida. Porque muitas vezes nos dizemos espíritas, né? E quando nós nos dizemos espíritas, se espera, né, que o espírita viva uma vida que ele acredite verdadeiramente na imortalidade da alma. Então as suas experiências na materialidade vão refletir esta experiência espiritual. Então ele vai se apegar menos nas coisas materiais, ele vai enganar menos pessoas, ele vai combater ao máximo as suas paixões, ele vai aos poucos ir desenvolvendo a sua benevolência, a sua indulgência. Por quê? Porque ele sabe que essa vida não é única. E não sendo única, vale muito a pena investir naquilo que é eterno, naquilo que não perece, que são as virtudes. Então, os espíritas deveriam, né, viver uma vida mais desmaterializada, né, com menos apego ao mundo material e aproveitar a vida no que ela tem de melhor, né, para nós exercitarmos as nossas experiências com Deus, né? Deus nos convida a todos os momentos às transformações. Basta-nos, né, nós escolhermos ou não escolhermos o processo, mas o convite ele existe. Desde o momento que você está pensando, que você está refletindo, existe uma intuição, existe um processo de troca entre, por exemplo, o seu espírito protetor, aquele que zela pelo seu bem-estar e pelo seu processo evolutivo, te induzindo às melhores escolhas, não escolhendo por você, te induzindo às melhores escolhas, né? Isso é uma experiência com Deus. Essas experiências também elas podem se manifestar num diálogo, numa conversa com um amigo, com um familiar, ou através de uma crítica, né? Nos apontando, ó, cuidado com isso daí, cuidado com esse comportamento, cuidado com essa fala, não vai por esse caminho, vem por esse. Então é um outro convite divino. E também nós temos as circunstâncias, nós temos as situações, né, que se apresentam em nossas vidas, que por mais que nós façamos força no sentido contrário, a gente não tem como alterar. Por exemplo, é uma doença que nos chega, né, que nos acomete, que inesperadamente modifica aquela certeza que nós tínhamos de que essa vida é única. Porque a doença problematiza a brevidade da vida, né? Por que nós temos medo da doença? Por que nós tememos tanto a morte? Porque talvez a nossa certeza na imortalidade ela ainda seja muito vacilante, ela ainda seja muito imatura. Então, esses acometimentos da vida, seja por uma doença, seja por um revés amoroso, por um revés financeiro, enfim, um momento que foge do seu controle e você tem que lidar com ele, né? Você não tem como escapar daquele contexto. Então é o convite divino nos convidando, logicamente, à modificação e à transformação dos nossos pensamentos. Então, em mundos regeneradores, nós temos espíritos com esta consciência mais dilatada. Eles são mais participativos, eles auxiliam mais a Deus no processo de evolução dos seus filhos, das suas criações. Nós nos tornamos co-criadores do processo. Nós vamos participar de uma maneira muito mais ativa. E participando de uma maneira muito mais ativa, nós vamos recolher também sensações, experiências, né, que vão nos engrandecer e vão nos proporcionar alegrias indescritíveis. Para nós encerrarmos, eu gostaria aqui de trazer uma fala, né, psicografada pelo Chico, né, que está no livro Cartas de uma Morte, né, psicografia do Chico, pelo Espírito Maria João de Deus, a sua mãe, né, e ela vai relatar, né, brevemente, numa viagem que ela faz já na parte espiritual a Saturno, como que é a vida em Saturno, como que é a organização social de Saturno,
como que é o nível evolutivo dos habitantes de Saturno, e eu acho interessante nós analisarmos isso para nós repararmos como que é a vida num local, num planeta mais avançado. Então, a comunidade saturniana, né? Está no livro Cartas de uma Morta, pelo Espírito Maria João de Deus. Vamos dar uma olhada aqui então. Um dos planetas cuja constituição mais me impressionava, quando raramente me entretinha com essas questões na Terra, era Saturno, né? Saturno é o planeta dos anéis, é um planeta lindo, maravilhoso. Imaginando como seriam prodigiosos fenômenos da luz em sua superfície, em virtude de seu anel e numerosos satélites. Revelando essas preocupações ao espírito benévolo, que prosseguia dispensando-me carinhosa proteção, concedeu-me o seu valioso auxílio para que eu pudesse expulsionar aquele orbe distante. Bastou que fixássemos em nossa mente semelhante desejo para que me visse ao lado de um boníssimo companheiro, envolto em atmosfera diferente da que me era habitual nas adjacências da Terra. Vi-me então numa superfície diversificada, onde parecia pisar sobre um amontoado de massas mais ou menos análogas ao gelo, sentindo-me envolvida numa temperatura singular. Avistei-me muito distante, como um novelo de luz levemente azulada, o Sol. Todavia, só pude saber que se tratava desse astro porque me disse o esclarecido mentor e devotado guia. Tal era a diferença que eu constatava. A luz se espalhava por todas as coisas, mas o seu calor era menor, dando-me a impressão de frescura e amenidade, arrancando do cenário majestoso que eu presenciava tonalidades de um rosa pálido e de um azul indefinível. Vi depois várias habitações de estilos graciosos, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. Uma vegetação estranha coalhava o solo branco, às vezes brilhante. A clorofila, porém, que se conhece no planeta Terra, devia estar substituída por outro elemento, porque todas as folhagens e ramarias eram azuladas. Contudo, os espécimes de flores que eu tinha sob as vistas eram de coloridos variados, apresentando as mais singulares tonalidades quando refletiam a luz circundante. Flores extraordinárias pela sua originalidade e perfume ornamentavam todo o ambiente. Contemplando o espaço muito acima de nós, vi grandes massas multicores que tomei por variadas nuvens, e ao mesmo tempo notei seres estranhos evolucionavam nos ares, em gracéis movimentos. Apesar de me parecerem bizarros, nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrena, afigurando-se-me extraordinariamente feios com a sua organização animalesca, com suas membranas à guisa de asas tão estranhas para mim, as quais lhe facultavam o poder de volitar à vontade. Ante a minha atitude de assombro, solicitamente o guia explicou: vês, filha, estamos na superfície de Saturno, onde o dia se compõe de 10 horas,
e as estações duram mais de 7 anos consecutivos, segundo a contagem do tempo no planeta que deixastes. Aqui, a situação climatérica é eminentemente benéfica, em razão do equilíbrio, da obliquidade da eclíptica, propiciando aos habitantes deste venturoso orbe elemento de duradoura saúde. Aqui ainda existe o colégio sacratíssimo da família, que se reúne sob os imperativos das afinidades naturais. Chegados a certa idade, os saturninos ouvem os espíritos, seus irmãos, das outras esferas do sistema, existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Conhecemos todas as combinações fluídicas requeridas ao seu bem-estar, e a eletricidade e a mecânica não têm para eles segredos, sabendo utilizar-lhes as forças com plena consciência das suas possibilidades. Também estão ao par do que ocorre nos outros mundos, e todo habitante de Saturno pode calcular com precisão matemática, de um momento para o outro, a posição do satélite dos outros planetas, respondendo com acerto qualquer arguição nesse sentido. Conhecem a história e os fenômenos dos globos, comentários que lhes são familiares, e sabem medir a paralaxe das estrelas mais próximas, conservando uma vasta ciência das coisas do céu. Ou seja, são seres intelectualmente extremamente avançados, né? Tem um nível muito avançado. Entre eles, olha só agora a questão moral. A justiça e a verdade não são um mito, e há muito a ciência está reunida à fé. Nós estamos buscando isso. Não amontoam as riquezas, olha a diferença para o planeta Terra, que resplendem no solo em que pisa, no qual se conservam matérias preciosíssimas, as quais somente são retiradas para a ornamentação de seus lares ou dos templos da sabedoria, onde se verificam prodigiosas manifestações da onipotência divina. A simplificação da existência, por meio das aplicações do seu extraordinário engenho e de suas nobilíssimas concepções acerca das finalidades da vida, minoram-lhes as fadigas e os trabalhos, que aqui não precisam ser tão intensos. Podem se dedicar com mais devoção ao que concerne à espiritualidade, conservando acima da ciência terrena dos problemas referentes à medicina. Muito bem, essa foi só uma visão para nós termos ideia de um mundo mais avançado, mais desenvolvido, com habitantes mais esclarecidos, tanto intelectualmente como moralmente, quando comparado com o planeta Terra. Que possamos então, na noite de hoje, refletirmos sobre estas discussões, sobre a classificação dos mundos, e não apenas nos determos nesse processo didático, mas trazermos essa lição para a nossa vida e ressignificarmos o nosso dia a dia, de tal maneira que nós vamos compreendendo de que a vida aqui é temporária, a vida aqui é passageira, e por mais que nós nos apegamos, né, intensamente às coisas que nós podemos ver, tocar e sentir, degustar, essas coisas se desvanecem, essas coisas se transformam sob as leis da natureza. O que verdadeiramente fica são as nossas conquistas imortais, as nossas virtudes. E o quanto antes nos despertarmos para estas responsabilidades, mais cedo nós teremos o privilégio de conviver com esses nobres espíritos que já vivem em comunidades mais avançadas e participar mais intensamente da obra de criação divina. Meus amigos e minhas amigas, eu desejo a todos uma ótima noite. Fiquem em paz. Vamos fazer apenas a nossa prece de agradecimento
aos benfeitores espirituais que nos oportunizaram esses momentos de discussão e de reflexão. Que assim seja. Fiquem em paz.